Olá, investidores! Como vocês estão? Me chamo Davi Mesquita, sou consultor financeiro e apresentador aqui do podcast Riqueza em Áudio e venho trazer novidades quentíssimas para vocês. O governo lançou um projeto chamado Desenrola 2.0. Então, esse projeto ele é um pacote de medida que visa reduzir o nível de endividamento da nossa população. Haja vista que nós temos em torno de, segundo dados do Banco Central, de 117 milhões de pessoas endividadas. Então, esse projeto do governo vai facilitar muito as pessoas que estão passando por dificuldades, níveis altos de desemprego ou até de falências de empresas. Os termos desse novo desenrola, eles foram definidos depois de uma série de reuniões entre o governo e os representantes do setor financeiro. A partir dessa negociação, vai ser possível negociar dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, no rotativo, no crédito pessoal e do Fundo de Financiamento Estudantil, chamado FIES. O presidente mesmo anunciou durante o pronunciamento na cadeia de rádio que, segundo ele mesmo, os juros vão ser no máximo de 1,99%. Então, com desconto de 30% a 90% de juros no valor principal da dívida. Gente, olha o que é importante isso para as pessoas nesse momento, né? Com algumas ressalvas, na minha opinião. Então, de acordo com a notícia aqui do site G1, que apurou que o programa deve abarcar rendas de até 5 mil, de até 5 salários mínimos, então cerca de 8 mil reais mensais. Então, se você tem essas dívidas nessas áreas, e se eu não me engano engloba também o Pronamp, que é aquele projeto para as pequenas empresas. Então, se você ganha até 8 mil reais mensais e tem dívidas em alguma dessas qualificações, você tem direito ao Desenrola 2.0. Então, o presidente ainda disse que o trabalhador poderá ter acesso até 20% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Então, para quem está com uma dívida muito grande, não tem de onde tirar, não tem mais crédito, infelizmente é uma coisa que eu não aconselho, mas o governo dá mais essa possibilidade, que eu acho esse é um ponto negativo do projeto, porque as pessoas levam tanto tempo para conseguir juntar o seu dinheiro, que já não rende muito com a Previdência, e também não ganha muito quando aposenta. Então, mas o governo possibilitou mais essa brecha. O ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, ele explicou no dia 29 que essa operação será entre bancos. Então, a Caixa Econômica Federal deve transferir o dinheiro do FGTS para o banco em que está a dívida, após a autorização do trabalhador. Então, começa aí uma coisa que eu desaconselho aos trabalhadores, aos meus clientes. Então, quem aderir a esse programa fica bloqueado. Quem aderir ao programa ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Isso sim é um ponto muito positivo. Inclusive, já fiz vídeos e shorts sobre as apostas online, que a partir das apostas online, o comércio perdeu em torno de 140 bilhões, se eu não me engano 143,8 bilhões de reais que saiu do comércio, deixaram de gastar para gastar em apostas. Então, isso sim é algo que a gente tem que valorizar nesse projeto. O Desenrola Brasil de 2023, que já houve esse mesmo projeto, ele foi um programa federal de renegociação de dívidas que beneficiou milhões de brasileiros, oferecendo descontos, parcelamentos e condições para regularizar as pendências, tanto quanto nesse projeto de agora. Então, esse projeto anterior do governo, de 2 anos atrás,
ele atingia pessoas com faixa de renda mensal de até R$2.000, 2 salários mínimos, inscritas no CAD único, com dívidas de até R$5.000. A adesão era feita através do governo.gov, né, gov.br, e exigia certificados digitais de prata ou ouro. As dívidas poderiam ser quitadas à vista ou financiadas em até 60 meses, com 0,99, tanto quanto o do atual proposta. Essa é a faixa 1. A faixa 2 era com renda mensal de até 20 mil, com dívidas bancárias registradas até 31/2/2022, e as negociações podiam ocorrer através da plataforma digital ou diretamente com os bancos participantes. Agora nós temos inúmeros bancos participando, né? Na época, o desconto também era de 90% para pagamento à vista e 85% para parcelamentos. Os parcelamentos eram até 60 meses, as operações financiadas contaram com a garantia do Fundo Garantidor de Operações, e as desnegativação automática, dívidas de até R$100 foram retiradas dos cadastros de inadimplentes. Então, em miúdos, o resultado desse projeto de 2023 e o comparativo com desse ano, o que a gente espera. Naquela época, o governo encerrou o ano com 11 milhões de participantes e foram renegociados 32 bilhões em dívidas. O cartão de crédito foi o principal tipo de dívida renegociada naquela época, seguido por empréstimo bancário em financeiras, e essa iniciativa especialmente beneficiou famílias de baixa renda. O que o novo Desenrola do Brasil oferece? O desconto segue de 90% sobre as dívidas antigas, a taxa máxima de juros é de 1,99% ao mês, o prazo de 35 dias para começar a pagar, parcelamento em até 48 vezes e a possibilidade de uso de 20% da conta do FGTS ou de R$1.000, né, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente a dívida. A desnegativação das pessoas que possuem dívidas de até R$100. Quem pode participar? Então, quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, R$8.105. Quem tem dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, ou seja, 24 meses. Só podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, que é o CDC. Como participar? Os interessados podem aderir ao programa, entrar diretamente em contato com os bancos e as instituições financeiras nas quais possuem dívidas. O novo crédito terá limite de 15 mil por pessoa ou por banco ou instituição financeira. Então, isso é uma informação diretamente do site do governo, né, no www.gov.br/fazenda/pt/br. Então, quem tiver interesse em sanar suas dívidas esse ano, esse é o melhor momento. Então, o programa Desenrola 2.0, ele vai aliviar a carga financeira das famílias. Isso é um ponto que a gente não pode discutir. E o efeito disso é reorganizar o acesso ao crédito e os efeitos inesperados que incluem. Então, primeiro, a redução do endividamento. Então, a expectativa é que 58 bilhões em débitos sejam renegociados, incluindo dívidas antigas. O acesso ao crédito mais barato. O programa ele oferece condições de renegociação com descontos de até 90%. Então, isso aí é uma forma de atrair o público dos devedores, dos viciados em apostas online, cortando o efeito ou o CPF da pessoa que costuma fazer a aposta, mas também a gente conhece o jeitinho brasileiro. De alguma forma, se não pode no seu CPF, pode no CPF de algum familiar continuar com suas apostas. E o ajuste do orçamento familiar.
Então, à medida que aliviar o orçamento das famílias brasileiras, então coloca a economia para girar com mais justiça social. Então, isso aí realmente é um ponto positivo acertadamente do governo. Recuperar o poder de compra. Então, esse programa ele vai recuperar o poder de compra das famílias, vai fortalecer o consumo, o emprego e o crescimento do país. Se eu não me engano, até quinta-feira passada, o governo já tinha arrecadado, através do Banco do Brasil, 430 milhões de reais. O ajuste do crédito. Então, o governo pretende recuperar a qualidade do crédito, evitando que as pessoas endividadas comprometam ainda mais a sua renda com apostas online, como eu falei anteriormente, né? Então, esses efeitos são esperados para contribuir para a recuperação econômica do Brasil e para melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras. Já existe, inclusive, um projeto, tem um short aqui do canal, que um deputado, se eu não me engano, inclusive do PT, quer limitar as apostas online. Então, isso também é muito importante, porque boa parte desse endividamento estão no vício ou na legalização das bets. Então, as bets, além de trazerem as dívidas para as famílias, além de arruinar alguns matrimônios, casamentos, também está sendo um grande problema para o comércio. Então, os jovens de classe média e baixa deixam de consumir no comércio. Isso gira em torno dos 140 milhões citados anteriormente. E com isso, a pessoa cancela o seu CPF, não pode fazer aposta online mais e quita sua dívida. Isso foi muito acertado da parte do governo. Então, quem acaba se beneficiando, né? As famílias endividadas, através da compra exacerbada de fim de ano, de apostas, de gastos supérfluos, os estudantes que possuem conta em universidade particular, faculdade, que acabou passando do seu limite, também vai ser beneficiado. O pequeno empresário, o estudante através do FIES e o pequeno empresário através do PRONAMP. Os pequenos agricultores também são beneficiados, aqueles que ganham até 361 mil reais por ano. São beneficiados, e esse projeto visa movimentar a economia que está estagnada. Então, essas taxas de juros estão um pouco altas, né? Os bancos estão também com muita inadimplência, muitas fintechs estão quebrando porque não conseguem prometer cumprir aquilo que prometem. Então, realmente, esse projeto, que foi muito bom em 2023, visa ser um pouquinho melhor em 2026. Esse projeto ele é muito bom, exceto a utilização do FGTS. Eu acho que o trabalhador, sob hipótese nenhuma, pode mexer no FGTS. Assim como ocorreram nas enchentes, né, nos desastres naturais, que o governo deveria pagar o trabalhador, não, o governo esguela o trabalhador, fazendo com que ele use o seu próprio fundo de garantia, que o fundo de garantia, para quem não sabe, representa o mês de trabalho durante o ano. Então é isso que você soma o que você ganha por mês, por ano, é o seu fundo de garantia. Então não é muito. Se nós formos contabilizar o tempo de trabalho e os impostos que pagamos, haja vista que teremos mais um aumento além de combustível, luz e água, também nos alimentos por conta do efeito guerra, também já anunciado aqui em alguns episódios anteriores a respeito da crise do petróleo e das empresas que estão se deslocando até o Paraguai e a inadimplência e falência de algumas empresas no empreendedorismo. São 3 episódios muito interessantes para vocês assistirem, para acompanharem cada vez que a gente colocar um vídeo aqui de benefício como esse do Desenrola. Então, se você souber utilizar com fins positivos para você e para sua família, se torna interessante, exceto a parte do FGTS, que eu particularmente discordo. Então, eu convido vocês a analisarem essa parte política / econômica
e sugerirem o que vocês vão fazer se vocês possuem dívidas. 80% das famílias hoje estão endividadas. Esse público, 64%, é o público feminino. Então, o governo de tanto em tanto tempo vai lançar alguma política de resgate, de estabilização econômica e melhorar o poder de compra do seu eleitor. Então, será que esse Desenrola 2.0 vai ser a solução definitiva ou apenas um alívio temporário para os trabalhadores? Com certeza, eu acho que é um alívio temporário. A melhor forma de combater a inadimplência, de combater os gastos, o endividamento, a primeira grande solução seria a inclusão nas escolas sobre educação financeira. Eu acho que é o primeiro ponto. O segundo, diminuir as taxas de juros dos bancos. E o terceiro ponto, é o que eu falo, corrigir completamente o salário mínimo. Se de um lado políticos têm uma valorização de 30%, 40% e na linha de baixo a aposentadoria é 2%, 3%, às vezes representa entre 8 e 14 reais apenas o aumento, isso também colabora para o aumento do endividamento das famílias. E por último e não menos importante, eu acredito que a legalização dos jogos online, incluindo as apostas em jogos esportivos como futebol, vôlei, basquete e as roletas, isso está sendo prejudicial ao país, está sendo maléfico às famílias, e eu não creio que isso veio a agregar e foi legalizado ainda o ano passado. Eu acho que por aí a gente poderia modificar um pouco esse quadro do Brasil. E, obviamente, um suporte muito maior à nossa economia seria os estados diminuírem o ICMS. Então, por aí eu acho que o Brasil pode ter um pequeno alívio, uma pequena melhora. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos vocês que assistiram o Riqueza em Áudio, mais um episódio. Anunciar o Cripto Seguro, que é uma mentoria e um curso sobre criptomoedas do analista e operador Lucas Michel. Quero anunciar também o DMI Financial Planning, que é a minha consultoria. Então, planejando os seus sonhos e guiando as suas conquistas. Então, você que não tem tempo para cuidar do seu dinheiro, você que pretende fazer investimentos e não cair em golpes, você que deseja, você que não quer atrapalho com dinheiro, deixa tudo que eu resolvo. Eu não toco em um centavo na sua conta, apenas faço orientações de qualquer ponto do mundo. Você não precisa estar presencialmente, apenas por videochamada. Tá bom, gente? Esses dois anunciantes, nossos dois grandes apoiadores e que fazem sentido e que esse canal permaneça no ar. E caso você queira acompanhar o nosso podcast no Spotify, também temos 40 episódios muito interessantes sobre cada um dos assuntos que sempre são abordados aqui em forma de drops. 3 a 5 minutos de áudio, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.